Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão, né, que passou o dia, tudo bem, tudo tranquilo? Oh, glória a Deus, que bênção, né, vocês estarem aqui mais uma vez nesse canal. Desde já quero agradecer a você que se encontra nesse canal, está aqui, aprendendo junto comigo algo da palavra do Senhor. Mas hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante, para quem gosta do livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Muito interessante esse tema aqui hoje que eu vou trazer para vocês. Então, desde já peço a você, assista até o final. Talvez dê para fazer, vai ficar um pouco longo, mas é muito interessante esse vídeo. Ele fala de 10 datas em que o Apocalipse deveria ter acontecido. Você está entendendo? Vou repetir. Esse tema de hoje é interessante porque eu ainda não vi esse tema. 10 datas em que o Apocalipse deveria acontecer e não aconteceu. Então, datas marcadas. E hoje não foge a regra, tem muita gente querendo marcar a data para, vamos dizer assim, esse momento apocalíptico que irá acontecer, tá certo? Mas Jesus Cristo não deixou data nenhuma, tá certo? Não deixou nada, mas existia algumas, vamos dizer assim, pessoas que nós vamos ver aqui que previa isso. Então, vem comigo, mas antes de tudo, vem aqui no canalzinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, compartilha esse vídeo que é muito interessante, tá? Pede para os amigos assistirem e se inscrever no canal, que outros assuntos maravilhosos vão acontecer e vão vir para cá. Então vamos lá. O Apocalipse, irmãos, ligou, disse, Apocalipse. Vamos dizer assim, as pessoas têm sempre essa curiosidade, quando é que vai ser, né, vamos dizer assim, o fim do tempo e tudo, né? Então, o Apocalipse ligou mesmo, disse que está um pouco atrasado, tá? E não, vamos dizer assim, e não era para esperar, desde que, quem disse isso? Jesus Cristo. Desde que seres humanos estão vivos, estamos prevendo o fim do mundo. É verdade. Muitas pessoas que optam por prever, gostam de dar dicas e pistas sobre os eventos que inaugurarão, certo? Que vão inaugurar o fim dos tempos. Em vez de oferecer datas específicas, no caso desse aqui, mas alguns prognósticos ou algumas pessoas são tão ousadas que escolhem anos, meses, até dias específicos em que o Apocalipse irá começar. O fato é que todos eles eram errados. Inclusive temos um adventista, o fundador dele, previu a volta de Jesus 2 vezes, parece. Ou é 2 ou é 3. Então vamos lá. Todos eles erraram. Até que agora ninguém impediu, vamos dizer, a tendência. Né? Vai acontecer, não vai acontecer, qual é o período, qual é a data. No entanto, foram milhares dessas previsões, irmãos, ao longo da história. Muitas previsões, muitas. E é surpreendente até que muitas pessoas não levam a sério a esse tipo de previsão, certo? Nesta lista, vamos explorar desses 10 casos que eu te falei, casos, vamos dizer assim, malucos, em que o Apocalipse foi previsto para ocorrer em um momento muito específico. Todas essas 10 crenças, obviamente, se mostraram incorretas até, vamos dizer, aqui. Afinal, ainda estamos aqui, é verdade? Ainda não aconteceu o Apocalipse. Então, muitas dessas datas foram simplesmente, irmãos, inventadas. Não foi dada por Deus. 400 anos depois de Cristo, tá certo? São Martinho, não sei se você conhece, São Martinho, certo? Martinho de Tours, às vezes chamado de Martinho Misericordioso, foi o terceiro bispo católico de Tours, na França. Ele viveu entre 316 depois de Cristo ou, alternativamente, possivelmente, 336 depois de Cristo.
até sua morte em 8 de novembro de 397 depois de Cristo, quando um jovem serviu na cavalaria romana da Gália, mas acabou deixando o serviço militar e se converteu o quê? Ao cristianismo. A partir daí, foi um bispo muito ativo em toda a França, especialmente em Tours. Durante o seu tempo, trabalhando como bispo a serviço da igreja primitiva, ele, particularmente agressivo em eliminar requisitos da religião galo-romana, que ele vivia como pagão. Ele perseguia violentamente aqueles que não acreditavam no cristianismo e querem fazer de seu sistema de crença o caminho do mundo. Por sua vez, ele é lembrado por muitos cristãos na França hoje. Ele é homenageado como santo padroeiro da Terceira República, bem como de muitas outras organizações e comunidades menores em toda a Europa. Veja só essa figura ilustre. Mas Martim, que não sou exatamente tão misericordioso, quando seu apelido poderia sugerir, tinha outras coisas que preocupavam em sua mente durante a sua vida. O fim dos tempos. O bispo francês estava absolutamente convencido de que o mundo iria acabar em poucos anos, de 400 depois de Cristo. E Jesus Cristo voltaria para lutar contra a força do mal. Não há dúvida de que o anticristo já nasceu. Escreveu uma vez, nos anos que sucederam ou antecederam a sua morte. Firmemente estabelecido já em seu primeiro ano, ele irá, depois de atingir a maturidade, alcançar o poder supremo, ou seja, 400 anos depois de Cristo. Para eles, o anticristo já estava no mundo. Claro, isso nunca aconteceu, mas o mundo acabou para Martim, pouco antes de 400 depois de Cristo, quando ele faleceu. Então ele evidentemente conheceu o seu Criador. Por aí, quando disse que iria, ele simplesmente não trouxe o resto da sociedade com ele. Na verdade, ele encontrou com Cristo. Para ele, o Apocalipse realmente aconteceu. Não é verdade? Aconteceu. Outro ponto fundamental, outra pessoa, outro ser, outro homem, no dia 6 de abril de 793, tá? O Beato de Liébana foi um monge e teólogo que nasceu e viveu na atual Espanha, de cerca de 750 até 800. Muito pouco sabe sobre a sua vida real de Beatus. Sua infância é um mistério, pois a sua criação foi perdida para as areias do tempo. Mesmo a maioria de suas atividades adultas são uma questão completa para os historiadores. É claro, com base em escritos que foram descobertos por arqueólogos e historiadores, que eles eram extremamente bem ligados a membros religiosos de alto escalão da Espanha em toda a Europa. No entanto, com base nos próprios escritos de Beato, podemos supor que ele foi um grande estudioso e religioso para o período. Mesmo que saibamos pouco mais sobre ele, é claro, ele era um pensador profundo e focado sobre Deus, a sociedade e a vida após a morte. Falando de tudo isso, Beatus é o mais conhecido do seu trabalho, então inovador. Comentários sobre o Apocalipse. Isto foi escrito e publicado primeiro em 776, depois revisado em 784 e editado e republicado novamente em 786. Nas 3 edições, Beato oferece o que é basicamente um livro ilustrado, assustador e enigmático do Apocalipse. Ele impõe como virá o fim dos tempos, o que acontecerá com os crentes e não crentes, e quem será concedido acesso ao reino do céu. Junto com o livro, ele também pregou uma data específica para o fim do mundo, 6 de abril de 793.
Obviamente, isso não aconteceu. Nenhuma palavra sobre como os seguidores e apoiadores de Beatos se sentiam quando 6 de abril veio e foi o mundo continuou agitado. Mais uma data marcada. Em 1368 a 1370, tá certo? Como uma alquimia foi a arma contra o anticristo. As profecias apocalípticas de João repulsissa Jean de Roquetalhadade, muitas vezes conhecido como João de Rupecissa, foi um franciscano francês, tá? Nascido em 1310 ou mais. Viveu por cerca de 6 décadas durante a Idade Média. Ele cresceu estudando na academia e passou 5 anos fazendo um curso de filosofia em Toulouse. Em seguida, ele entrou no mosteiro franciscano de Aurillac e estudou Deus, a religião e os textos da sua fé por mais de 5 anos. Pensou? Quando ele se afastou de tudo isso, ele tinha uma visão notavelmente negativa do que ele sentia ser abuso eclesiástico e corrupção da igreja. Ele também determinou que era educado e inteligente o suficiente para começar a fazer profecias sobre o Apocalipse. E os líderes da igreja não se importavam muito com isso. Eventualmente, João foi preso em um dos conventos franciscanos locais em sua área da França. Na década seguinte, foi transferido de convento para convento. A certa altura, ele foi parar em Avignon, e lá ele apresentou seu apelo à leniência do próprio Papa Clemente VI. A proposta de ser lançado não funcionou, e mais tarde, naquele ano, John escreveu Visione se Revelazione. Esse texto, em vários outros posteriores, ele previu que o anticristo viria em 1366. Então, disse ele, o mundo acabaria e o milênio começaria em 1368 ou 1370. De tempo, provavelmente no convento de Avião. Então, como muitos nesta lista, o mundo acabou para ele mesmo, que não tinha sido o soluço para o resto de nós. Você percebeu que mais um que fez a previsão se encontrou antes com Jesus Cristo. Então vamos outro fato interessante, que foi o famoso pintor Sandro Botticelli. Foi um dos artistas mais conhecidos no início do período renascentista na Itália. Ele foi um predecessor de muitos dos heróis renascentistas posteriores. Como tal, ele foi visto como um pioneiro na era gótica italiana. Suas obras incluíam as conhecidas pinturas do nascimento de Vênus e a primavera, são celebradas até hoje. Enquanto o próprio Botticelli ficava no mesmo bairro em Florença, na Itália, por praticamente toda a sua vida, ele tinha pensamento mundano sobre como a sociedade supostamente caminhava rapidamente para o seu fim. Para o Botticelli, essas ideias apocalípticas surgiram em sua pintura de Natividade Mística. A peça, feita com óleo sobre a tela de 1500, no início de 1501, quando foi concluída, curiosamente, o único trabalho assinado por Botticelli, ainda mais interessante, tem vamos dizer assim, iconografia muito comum, considerando que é suposto ser uma pintura tradicional de presépio, mas não é nada tradicional. Isso porque Botticelli usou a pintura para argumentar que o Apocalipse viria em 3 anos e meio, a partir do momento em que a obra artística foi concluída, portanto, por volta de 1504 de
o leve. Era uma previsão muito usada, foi feita em texto muito explícito, logo na própria pintura. No topo da obra da arte escrita em grego, a palavra Potsera afirma: este quadro, no final do ano de 1500, nos problemas da Itália, eu, Alessandro, no intervalo após o tempo pintei, segundo o 11º capítulo de João, no segundo aí do Apocalipse, durante a libertação do diabo por 3 anos e meio. Então ele será amarrado no 12º capítulo. E o veremos sepultado como neste quadro. Já pensou? Durante a sua vida, Potsera acreditava que ele e os outros estavam vivendo o que era então conhecido uma grande tribulação. Muitos na Europa, na época, citavam os problemas do continente como prova que o milênio de Cristo estava às portas, como explicado no livro do Apocalipse. Para o artista, em 1504, deveria ser o ano em que tudo aconteceu, mas isso nunca aconteceu. Não é verdade? É interessante isso, né? Isso é importante você assistir esse vídeo, porque é muita coisa curiosa, tá certo? Olha outro ponto, em 20 de fevereiro de 1524, tá? Jonathan Stoffer foi o astrônomo e astrólogo alemão que viveu segunda metade do século XV, no início do século XVI. Durante seu tempo de vida, ele estudou astronomia em sua universidade local e mais tarde obteve paróquia na cidade de Justingen. Lá ele começou a estudar o movimento dos planetas enquanto fazia o trabalho clerical para a sua comunidade religiosa. Muito mais, eventualmente, claro, ele começou a se corresponder com outros astrônomos, humanistas, iniciantes, mas, notavelmente, ele desfrutava de uma, vamos dizer assim, de uma animada amizade escrita com Johannes Helcklin, para quem Stoffer chegou a escrever horóscopo. Em 1499, Stoffer estava estudando as estrelas no alto céu e um dia, quando notou um alinhamento plenário único em peixes, sempre procurando combinar suas crenças religiosas, pessoas como a teoria científica que estava lendo e outros desenvolvendo para si mesmo, ele tomou o alinhamento como sinal, usando posicionamento plenário como ponto de partida. Ele, de alguma forma, concluiu que o mundo seria coberto por um dilúvio em 20 de fevereiro de 1524. Mesmo prevendo, vamos dizer assim, 25 anos de evento, não parecia ser muito para Stoffer, que jurou pela afirmação. É claro que no dia 20 de fevereiro de 1524 foi a Arca de Noé que reapareceu em nenhum lugar da terra. Ah, Jesus! Então, mais um que foi, vamos dizer assim, levado por algo que não valeu de nada, né? E Jesus voltou para ele também, e Jesus está lá esperando ele. Se ele realmente não se converteu, vai ficar muito difícil para ele. Em 1555, tá? Pierre de Ailly foi um teólogo francês que viveu no final do século XIV, no início do século XV, e entre essas coisas ele passou a prever eventos apocalípticos com seu suposto conhecimento do mundo. Ele, no caso, da vida após a morte e do universo, durante os últimos anos do século XIV, de Ailly começou a pensar em quanto tempo os humanos estavam na Terra. Segundo ele, o cálculo que fez foi de... Isso aqui é interessante, tá? Olha o cálculo que ele fez. 6.845. Ou seja, os humanos estavam vivos na Terra há mais de 6.845 anos. Naquele momento, tá? E que marcaria o ano de 1400, na época contemporânea. Por sua vez, de Ailly acreditava que os 7.000 anos existentes da humanidade seriam fatídicos. Ele escreveu sobre como aquele ano, 1555, seria o início do fim do mundo. Será?
né? Há algumas coisas, né, que são interessantes sobre isso. Por um lado, obviamente, não aconteceu. Em segundo lugar, é notável que Diálogo previu um ano tão, vamos dizer assim, distante no futuro, que ele estaria longe antes que isso acontecesse. E, de fato, ele morreu em 1420. E o terceiro, mais tarde em sua vida, Diálogo evidentemente pensou em pouco, digamos assim, pensou, como dizer assim, pensou um pouco, eu acho que deve ter pensado um pouco e percebido que a previsão dele ia dar uma furada. Porque ele uma vez argumentou que o anticristo chegaria à Terra em 1789. Você percebe que o anticristo ele sempre está presente nessas revelações, né? Mas se for esse o caso, o que dizer o Apocalipse de 1555? Não faz sentido, não é verdade? Finalmente, havia mais uma dobra em tudo isso. A crença de Ávila influenciaram muitos. Ninguém menos do que Cristóvão Colombo, o famoso explorador, pegou a escola de pensamento de Ávila e começou a pensar que estava vivendo durante a vida que começou 31 anos. Após a morte do teólogo francês, Colombo pensou que ele e o resto da sociedade ao seu redor estavam chegando rapidamente ao fim do tempo e que Diálogo estava certo o tempo todo. Isso influenciou Colombo a navegar para o oeste e eventualmente fazer terra no Novo Mundo. Quando ele chegou lá, ele jurou que estava inaugurando o Apocalipse, alterando o reino mortal como todos conheciam na época. Interessante isso, né? É verdade? Bem, vamos dar mais um, tá? O quarto, são 10, eu vou ler só esse e amanhã estarei lendo mais alguns para vocês. Curiosidade. Em 1689, Pierre Jurieu foi um protestante francês que liderou esse grupo de adeptos religiosos por muitos anos, até a segunda metade do século XVII e início do século XVIII. Antes de morrer em 1713, Jurieu era conhecido e amado pelos protestantes em toda a França, em toda a Europa. Ele tinha visto o catolicismo crescer e tomar o poder, e estava preocupado com os direitos dos adoradores protestantes. Ele também foi um escritor prolífico e um pensador muito intenso, controverso, claro, que era conhecido em seu tempo por produzir obras que chocaram as pessoas, o público, né? Embora toda publicidade seja boa, publicidade possa ser um axioma da era digital moderna, a vida e a obra de Jurieu provam que ele usou para elevar seu perfil como protestante francês em uma época em que os católicos estavam em rápida ascensão. De uma perspectiva apocalíptica, a obra mais conhecida e citada de Jurieu foi seu Tratado de 1686. Nesta obra, ele criticou a revogação do Edito de Nantes, ocorrido no ano anterior, e recuou em alguns dos direitos protestantes haviam conquistado anteriormente na França. Ele usou a obra para persuadir a si mesmo e outros protestantes do seu redor do que o Apocalipse. Varia 3 anos após essa data, a publicação em 1689, naquele ano, ele afirmou que o anticristo, que era o Papa para ele e outros protestantes, seria derrotado e protestantismo ressurgia. Claro, isso não aconteceu, é claro. É fácil criticar Jurieu por suas crenças incorretas, ou até mesmo zombar dele por ter errado tanto. Mas ele era uma figura importante para os protestantes franceses da época, que queriam muito sentir que não estavam sendo perseguidos por suas crenças. Seu pensamento apocalíptico também foi passo além disso. Foi também um passo além disso. Foi uma das coisas que inspirou muito explicitamente a invasão da Inglaterra por Guilherme de Orange
em 1688, na luta daquela nação para preservar o protestantismo, assim, embora o Apocalipse não tinha chegado exatamente em 1689, como o Jurieu disse que chegaria. Sua escrita no fim dos tempos provou ainda ser muito influente. Então, meus amados irmãos, estamos aqui já com o quarto. Deixa eu ver aqui, falta 1, 2, 3, falta só 3, né? Mas esses 3 eu vou deixar para amanhã. Amanhã nós conversamos mais a respeito desse assunto. Então, não perca esse assunto que é muito interessante, tá certo? Como as pessoas naquela época, vamos dizer, pensavam sobre o Apocalipse. Então, amanhã vamos estar lendo os últimos 3, certo? 10 coisas, 10 datas, Apocalipse que não aconteceu, tá bom? Que Deus abençoe vocês, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, assiste o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo, ele é puro conhecimento. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.